que a gente vai fazer hoje? A gente vai aprender a manipular cores, criando uma biblioteca de cor. Então, para quem é usuário do Corel, normalmente você está acostumado a escolher uma corzinha lá na paleta e já ir trabalhar. Aqui não, aqui a gente cria a nossa paleta e trabalha com ela conforme a demanda vai crescendo. Depois de aprender a criar cor, a gente vai aprender a criar vetores livres com a ferramenta caneta. Tá? Então vai ter uma série de ícones, aí vou até colocar já na tela alguns ícones que eu vou deixar disponíveis aí para você, que a gente vai usar para redesenhar eles. Tá? Isso aí é uma imagem, está com a qualidade relativamente baixa. Então a gente vai redesenhar por cima, e para aprender a desenhar, a gente vai usar a ferramenta caneta. E isso tudo vai servir de base para aquele assunto de símbolo, que aí a gente aborda na próxima aula. A gente já vai ter conteúdo, já vai saber criar bastante coisa e consegue colocar o assunto de símbolo para funcionar, porque ele é fundamental para você usar o Illustrator com bastante eficiência, tá? Então eu vou começar com um documento em branco, depois eu retorno para esse. Essa imagem eu vou colocar no Facebook aqui de vocês. Colocar até agora aqui, vou abrir um pedacinho dele aqui para vocês, já dou o upload na imagem, que se alguém quiser abrir, ele não vai deixar ao vivo, só vai deixar depois. Então depois que acabar o ao vivo, eu coloco essa imagem para vocês e vocês podem usar ela. Então a gente vai usar, vamos começar com uma tela em branco. A ideia agora é o seguinte, eu quero que vocês visualizem a paleta cor e a paleta amostras, tá? Quando eu for criar algo no Illustrator que eu vou precisar provavelmente colorir, e a lógica aqui é um pouquinho diferente dos outros softwares, né? Você não vai naquela paleta já pronta e sai colorindo. A ideia é você criar a sua paleta justamente para você ter uma robustez maior na hora de trabalhar com o seu cliente. Um exemplo muito clássico que sempre acontece, você cria alguma coisa, você cria um logo, uma arte, e você apresenta para o cliente e ele chega e fala, olha, tá legal, mas eu queria que isso aqui fosse laranja e não vermelho. E você tem que selecionar todas as cores e modificar. Então se você cria sua paleta de amostras do zero no Illustrator, você tem um controle absoluto sobre todas as cores que estão trabalhando na sua arte, tá? Então vamos começar aqui, vou voltar a dividir a tela com o Illustrator. Antes de criar qualquer coisa, tá? Antes de criar qualquer coisa aqui, eu venho na paleta amostra e eu zero toda ela, tá? Eu só não consigo deletar essas duas primeiras cores aqui, que é sem cor, nenhuma cor, ou a cor de registro, tá? Todas as demais cores eu apago. Então, eu clico aqui na primeira cor, que é o branco, que no caso é a terceira, essas duas primeiras eu não consigo apagar, clico no branco, seguro o Shift, clico na última cor e clico aqui na lixeira. Ele pergunta se eu quero excluir a seleção da amostra, tá? Clico em sim e dessa maneira eu apaguei todas as cores, minha paleta amostra está zerada. Isso aí é o meu fluxo de trabalho e é o fluxo que eu aconselho vocês a trabalhar. Então você zera a paleta amostra e você só vai pintar alguma coisa se a cor estiver em amostra. Isso vai te obrigar a criar cores que você esteja no controle, tá? Por exemplo, eu preciso fazer uma elipse. Então essa elipse é azul, eu vou fazer a composição do azul que eu quiser aqui. Eu normalmente uso essa barrinha na paleta cor para escolher um tom próximo do que eu quero. Depois eu venho aqui para refinar, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 95, 75. É importante você criar cores bem redondas e eu já escrevi alguns artigos falando sobre isso. Cor, não vai colocar 93,2, coisas quebradas, sempre coloque entre 0 e 5, porque esse intervalo não muda nada. Exemplo, 90 e 93 é praticamente a mesma cor, e 93 a 95 é praticamente a mesma cor. Então, ou eu boto 90 ou eu boto 95. Esse intervalo no meio não interessa. E isso até ajuda na hora de você criar sua documentação para o cliente.
criar arte não é só você fazer um desenho, você tem que informar para o seu cliente qual é o modelo de cor que você usou, qual é a composição. Então as cores bem redondinhas aí é importante para você dar essa informação para o seu cliente, tá? Bom, então eu escolhi aqui um azul, como eu falei, eu preciso fazer uma elipse. Antes de fazer essa elipse eu vou fazer a cor dela. Então eu escolhi aqui o azul 9575. Aí eu pego ele, tanto faz daqui quanto daqui, não importa, ou até daqui. Eu vou pegar ele e arrastar para dentro de amostras, tá? Arrasto aqui, coloquei meu azul para funcionar lá, certo? Então ele está dentro de amostras, eu vou começar a trabalhar com ele. Só que antes de pintar, eu ainda vou dar 2 cliques nesse azul e vou entrar nessa caixa de configuração dele. Tá? Essa caixa ela é muito importante por 2 coisas. Uma, que eu posso dar um nome, tá? Ele sugere o nome, a composição da cor. Eu posso escrever outro nome qualquer aqui, por exemplo, azul da marca. Enfim, o nome você escreve o que você quiser. Tá? A composição você ainda pode mudar um pouquinho aqui, se você quiser mudar. De repente não era 95, era 90, então você ainda poderia mudar aqui na caixa sem problema nenhum. E você tem que marcar essa cor global. É obrigatório que você marque essa caixinha para configurar a cor. Toda cor que você cria no Illustrator, você tem que entrar aí e pelo menos marcar que ela seja global, tá? Quando eu clico que ela é global, você vai ver que aqui na miniatura, na paleta amostras, ele vai ficar com um cortezinho branco aqui no canto, tá? Então clicar no OK aqui, ó. Vou até aumentar a miniatura aqui das amostras para a gente enxergar melhor. Vem aqui nesse menuzinho, ó. Opções de amostra. Perdão. Aqui eu vou no... Exibição em miniaturas grandes. É porque não está aparecendo aí na tela de vocês, né? Deixa eu puxar para cá, vocês vão ver o menu. Aqui, ó. Acho que agora vai aparecer. Exibição em miniaturas grandes. Aí eu vou enxergar um pouco melhor a paleta de amostras. Deixa eu devolver ela para cá. Só joguei ela para o lado para poder facilitar para vocês. Então, quando eu vejo se a cor não está global, esse cortezinho branco some, tá? Então ele fica cheio, totalmente preenchido. Se a cor está global, fica um cortezinho aqui e identifica facilmente, tá? Se eu precisar criar outra cor, quando eu acabo de criar uma cor global, a paleta cor muda, e eu vou mostrar por que ela muda daqui a pouco. Mas se eu precisar criar outra cor, é só clicar nesse ícone aqui do CMYK, que está no cantinho, embaixo do 100%. Ele volta a habilitar. Vamos supor que eu precise de um vermelho. O vermelho eu posso até digitar direto aqui, ó. 0 de ciano, 100 de magenta, 100 de amarelo. Pego o vermelho e trago para cá. Tá? O vermelho eu não vou configurar justamente para mostrar para vocês o que acontece quando eu não configuro essa opção global. Tá? Então eu tenho o azul que é global e o vermelho não global. Ok? Vou começar a criar agora. Então vamos fazer uma arte bem simples com elipses, né? A gente ainda está no começo, está engatinhando ainda nos recursos do Illustrator. Então eu preciso fazer algumas elipses azuis. Eu vou clicar no azul e vou sair fazendo minha arte lá. Tá? Fazendo bem livre aqui. E algumas elipses precisam ser vermelhas também. Então habilito lá o vermelho e saio criando a arte, ok? Coisa bem simples aí, só para a gente ilustrar a ideia. Vamos supor que eu terminei, né? Criei todo o meu desenho que eu precisava, apresentei para o cliente e ele chega para mim e fala: olha, eu gostei, mas eu quero um azul mais escuro e quero um vermelho mais pro laranja. Eu não quero vermelho, eu quero laranja. Eu quero azul escuro e laranja. Então é o seguinte. Se eu faço uma cor global, eu não preciso selecionar nada na minha arte. É só eu vir aqui na cor global, ó, dou 2 cliques nela, tá? Vou clicar aqui em visualizar.
E conforme eu mudo a cor, todos os elementos que foram pintados com essa cor global vão modificar. Então, se o sujeito queria um azul mais escuro, eu vou colocar um pouco mais de preto aqui e está mudando. Então, antes era um azul clarinho, agora vai ser um azul escuro. Mas se eu quisesse mudar radicalmente isso para verde, não tem problema nenhum, porque eu estou editando uma cor global. A cor global, o objeto fica vinculado à cor. Então basta eu mudar a cor que os objetos vão mudar, tá? Deixa eu voltar lá para o azul escuro. E aí veja que como eu esqueci de configurar o vermelho como cor global, se eu vier aqui e modificar para o laranja, tá? Já tem o laranja agora aqui, vou clicar em visualizar, ó, veja, nada está acontecendo. Por quê? Porque ele não teve vínculo, ele não é uma cor global, uma cor que afeta todo o documento. Então, nesse caso, eu teria que selecionar vários objetos, tá? Para poder modificar. Aí sim, eu vou lá na cor e modifico. Já aproveito e marco ela como global para garantir agora que não precisa mais mexer. Se eu for lá agora, ela já está vinculada e modifica facilmente, tá? Nesse caso aqui dessa arte, foi muito fácil você selecionar, que eram poucas bolinhas, né? Mas se por acaso você esquecer de selecionar, se você esquecer de fazer uma cor global e precisar selecionar várias ao mesmo tempo, você pode clicar em uma, vai no menu selecionar e pede para que ele selecione com o mesmo cor do preenchimento. Então todo mundo que tem aquela mesma cor de preenchimento, ele vai selecionar automaticamente para mim, não preciso ficar caçando uma por uma lá, tá? Então, a ideia do Illustrator, quando você faz cor, é você zerar a paleta amostras, justamente para te forçar a pensar na sua cor, adicionar ela em amostras e dizer que ela é global. No Illustrator, obrigatoriamente, você tem que dizer que ela é global. No InDesign já não, tá? Não sei por que motivo o Adobe ainda mantém essa diferença. No InDesign só existe cor global, que eu acho que é o certo, mas no Illustrator ainda você pode ter cor global e não global, tá? Deixa eu fazer um comentário sobre cores globais, que quando eu pinto algum objeto com uma cor global, a paleta de cor ela muda a composição, né? Ela deixa de ser aquela opção de tinta e passa a mostrar a composição semic. Então, quando eu estou com um objeto global pintado, ele fica com essa opção desse T de tinta, que significa o seguinte: eu posso ter esse azul e esse azul eu posso clarear ele para poder ter diversos tons de azul. Eu tenho 100 tons diferentes de azul, que é uma cor global. Então, aqui eu tenho um azul a 100%, aqui eu vou diminuir ele a um azul lá próximo de 80%, aqui um azul 50%, aqui um azul bem clarinho lá para 20% por aí. Então eu posso ter um azul e trabalhar com vários tons diferentes dele, né? Se eu estiver fazendo alguma arte que peça tons diferentes, com a cor global eu tenho essa possibilidade. E se for o caso de trocar, os tons se mantêm. Ó. Vou clicar aqui em visualizar, vamos supor que fosse lilás agora, veja que os tons estão mantidos lá. Então essa opção desse T de tinta é justamente para você ter um intervalo grande do mesmo tom, para você não precisar criar uma paleta muito extensa do mesmo tom. Não. Você pega o tom mais escuro possível e você sabe que você tem 100 possibilidades de cores para clarear dentro de uma única cor, tá? Então quando eu faço preto e branco, normalmente eu venho aqui na paleta, eu crio um preto. Se eu tiver com cor RGB, eu crio ele com 0 em tudo. Se eu tiver com semic, eu crio só com 100, ou ele calçado. Se você não sabe o que é calçar a cor, é você colocar 20% de ciano, magenta e amarelo junto com preto, para não ficar um preto, para não correr o risco de você ter um preto que, se a máquina do sujeito estiver descalibrada, não vai sair meio cinza. Mas se a máquina da pessoa estiver realmente calibrada, você pode colocar o preto com 100%. Então, quando eu vou fazer alguma coisa, eu crio um preto no tom máximo que eu preciso, arrasto para cá, digo que ele é global,
e automaticamente já tem uma escala de cinza aqui para mim, né? Então se eu criar um objeto que for preto, vou lá na cor global. Se eu precisar criar um objeto cinza, pinto ele com preto, coloco a tinta em 50. E se eu precisar criar um objeto branco, pinto ele com o mesmo preto e jogo a tinta para 0, o que vai deixar ele branco, tá? Então apenas uma cor global vai me dar uma escala de cinza para poder trabalhar, tá? Um comentário aqui no grupo, deixa eu ver se alguma pergunta para a gente. O João dizendo que podia ter, era para avisar antes. Avisei que ia ter aula hoje, só não consegui fazer às 8. Hoje está chovendo muito aqui na cidade, eu não quero sair tarde daqui para ir para casa, porque alaga na cidade, é complicado. Mas vou tentar manter o aviso com mais antecedência aí para vocês. Bom, se tiverem perguntas para mandar sobre cores, tá? Por enquanto o assunto é isso. Ainda tem um detalhe aqui de cor a respeito de ser cor de escala ou especial, tá? Mas eu não vou comentar isso agora. Tem aquela série de links sobre cores que eu coloquei para vocês. É importante que vocês deem uma lida para a gente poder avançar mais ainda e observar alguns detalhes. A gente também vai olhar em amostra, que é a partir daí que a gente começa a criar gradientes, começa a criar símbolos. Então a gente vai revisitar esse assunto de amostras mais para frente um pouquinho, porque ele vai sempre estar disponível. Então se eu quero pintar alguma coisa, não importa se é uma cor sólida, se é uma cor de preenchimento, se é um pincel, se é um gradiente, sempre eu vou em amostra, de amostras eu jogo para lá, e isso aí é a base de tudo que a gente precisa para pintar. Então eu construo, a ideia do Illustrator é você construir a sua paleta de cor, e não você pegar uma sugestão de uma paleta qualquer, caótica, por isso que eu limpo toda a paleta amostra para poder criar a minha. E tem uma coisa muito legal que eu posso fazer depois aqui. Vamos supor que eu esteja trabalhando em colaboração com alguém, ou eu quero guardar essa paleta de cor e mandar para um cliente. Deixa eu soltar a amostra aqui para a gente poder visualizar o menu. Eu tenho aqui as cores que eu criei, eu posso vir aqui no menuzinho e salvar a biblioteca de cores como ASE ou AI, tá? O ASE é bom que você consegue importar isso em outros softwares da Adobe. O AI você só importa no Illustrator mesmo, tá? Então eu posso pegar isso aqui, salvar. Vou escolher uma pasta aqui, vou salvar na mesa. Vou dar o nome aqui, paleta cliente X. Então a paleta de cor, que eu já sei que é para aquele cliente. A mesa aqui no Mac é o equivalente ao desktop do Windows, tá? Então vai ficar um arquivo, então um OK aqui nessa mensagem. Eu vou ter um arquivo com essa paleta de cor. Eu vou minimizar aqui o Illustrator para vocês verem. Tá aqui na minha área de trabalho esse arquivo com essa paleta, e eu vou poder, quando eu começar um outro documento, puxar essa paleta de cor para já trabalhar com ela, tá? Então eu vou fazer isso exatamente agora. Deixa eu retornar o Illustrator aqui, eu minimizei ele. Então vamos supor que eu estivesse num outro dia, vou deixar a paleta amostra solta aqui, cheguei no outro dia, vou criar um novo documento. Ele zera sempre a paleta amostras para aquele padrão que a gente vê no início, né? Mas aí eu puxo por aqui, ó. Eu zero, na verdade, antes, tá? Então deixa eu apagar tudo de novo. Vou lá e abro a biblioteca de amostras. Aqui embaixo eu tenho outra biblioteca. Eita que tá difícil falar biblioteca. Outra biblioteca. Vou lá na pasta que eu salvei. Tá lá, paleta cliente X. Quando eu abro, tem uma paletinha à parte aqui, já com as cores que eu escolhi, posso começar a trabalhar
já é uma cor global, fica com a opção de tinta, enfim. Então eu crio uma documentação para esse meu cliente com as cores que eu tenho, posso adicionar cor, remover, salvar de novo, enfim. Então isso ajuda muito, principalmente quando você trabalha em colaboração, né? Então tem vários designs, um vai começar, o outro vai terminar, ou tem um cliente que você criou uma opção legal, isso mostra inclusive um profissionalismo na hora de você atender o cliente. Olha, eu estou salvando aqui sua paleta, de cor é essa, da logo que você gostou, sua pasta de imagem está aqui, você pode até entregar isso para ele, dependendo do serviço que você faz, né? Ao invés de você entregar só uma imagem, você entrega a imagem, a paleta de cor, o banco de imagens usado, entrega tudo separado e o arquivo final junto. E quando ele quiser criar de novo, é só ele trazer todos esses arquivos. Tá? Pode criar um drive também, eu costumo fazer isso. Eu tenho uma conta lá no Gmail, abro o Google Drive, crio uma pasta para o cliente, coloco os arquivos, a biblioteca de cor, o arquivo do Illustrator, as imagens, e essa biblioteca eu compartilho com o cliente. Ele pode baixar lá se ele quiser, mas eu também tenho o controle, na hora que ele chega eu vou e baixo tudo de novo e começo a trabalhar, tá ok? Se tiver pergunta sobre cor, manda aí, como eu disse, a gente vai revisitar esse assunto, porque a gente vai ver gradiente, vai ver outras coisas, mas agora a gente vai mudar o assunto e vai para a criação vetorial, tá bom? Então a gente já começa aí a ver um recurso bem legal do Illustrator, essa parte de você ter controle sobre as cores, é bem robusto isso e ajuda muito, né? Principalmente quando você cria uma arte, aí de repente chega lá outubro rosa, tudo muda para rosa, você vai lá na cor global, muda e facilita muito o trabalho do designer, tá? Bom, deixa eu devolver amostras para cá. Fechar a paleta aqui que eu não vou usar ela por enquanto. Essa imagem eu vou colocar para vocês baixarem na aba de arquivos que tem no grupo. Ver se eu já consigo colocar agora. E se alguém tiver com o Illustrator aberto, já pode baixar e fazer junto aqui. Vou dar o upload agora para vocês. Entrando aqui no grupo, estou com a aba aberta com o vídeo ao vivo, né? Estou abrindo uma outra aqui. Adicionar arquivo. É um arquivo PNG. Arquivo da aula 3. Ok, publiquei agora aí no grupo de vocês. É um PNG, você pode clicar, baixar. Para importar esse PNG para o Illustrator é bem simples, não tem mistério nenhum. Você pode arrastar ele da área de trabalho para dentro do Illustrator, tá? Ou vir aqui no arquivo, inserir. Vai lá na pasta onde ele está, clique em inserir. Dá um clique na tela, ele joga lá. É bem simples você inserir uma imagem no Illustrator, tá? Bom, eu tenho aqui aquele clássico caso onde o sujeito traz alguma imagem, a imagem está com a resolução baixa, você vai ter que redesenhar isso. E para redesenhar, a gente vai aprender a usar a ferramenta caneta. Aí no Illustrator ela está aqui, é a terceira ferramenta da primeira coluna, da coluna do lado esquerdo, de cima para baixo, tá? Você pode acessar com a letra P também. Antes de pegar ela, vamos fazer algumas configurações. Primeiro, eu vou pegar essa imagem aqui, ela está numa camada, eu vou dar 2 cliques na camada 1, fora, se eu for no nome eu vou escrever, né? Então eu vou dar 2 cliques aqui fora, e vou marcar que essa é uma camada modelo, ok? Quando eu tenho uma camada modelo, vou clicar no OK, ele trava a camada, você não consegue desenhar mais nela e ela fica com essa transparênciazinha justamente para você poder redesenhar por cima. Tá? Então marcar como uma camada modelo é bem legal. Você vai ter que criar outra camada, então você vem aqui, eu vou até... Tá com a
a câmera na frente, né? Deixa eu fazer de novo aqui. Desliguei a câmera. Vou fazer de novo aqui para vocês, ó. Camada 1. Venho, dou 2 cliques aqui do lado do nome. E marco aqui modelo, tá? Então, quando eu marco modelo, ele trava a camada. Eu não consigo mais mexer nela, mover, aumentar, diminuir. E não me permite desenhar nada. E aí eu vou criar uma nova camada por cima da camada 1. E aí é nessa camada aqui onde eu vou começar a desenhar. Mas a de baixo está travada, eu não consigo mais mexer, tá? Então você faz isso, você consegue redesenhar itens usando esse recurso de camada modelo. Se você quiser desfazer o modelo, dá 2 cliques na camada. É só desmarcar modelo, ele volta a ser uma camada comum. Dei 2 cliques lá, marca modelo. É uma camada travada. Vou clicar aqui na camada 2 porque eu vou desenhar por cima dela, tá? Eu vou dar um zoom, vou pegar aqui a ferramenta zoom, vou dar um zoom nesse primeiro item aqui que eu vou redesenhar ele. É o objeto mais simples que a gente tem aqui. E vai dar pra gente entender legal como funciona a ferramenta caneta, tá? Antes de redesenhar, deixa eu pegar uma imagem vazia aqui para explicar uma coisa. Quando eu faço um retângulo, eu tenho 4 pontos de ancoragem. Eu vou pegar aqui a ferramenta branca, a ferramenta seleção direta. Você acessa ela aí com a tecla A, tá? Então eu tenho aqui nas 4 quinas, são 4 pontos de ancoragem, que quem é usuário do Corel chama de nó, tá? No Illustrator é ponto de ancoragem. E esses pontos são justamente o que fazem a ligação entre os vetores. Então eu tenho um ponto aqui e um vetor unindo esses pontos. 4 pontos, 4 vetores. Com a ferramenta seleção direta, eu consigo clicar num ponto e mover ele. Clico num ponto para selecionar, depois eu posso mover o ponto. Clico para selecionar e movo. Clico para selecionar, movo. Ok? Então, mais uma vez, se você é usuário do Illustrator, tá ok. Se você é usuário de Corel, no Corel tem aquele Ctrl+Q, né, converter em curva, no Illustrator não precisa, tá? Eu nem sei se as versões mais novas do Corel ainda mantêm esse Ctrl+Q. Se você tá usando o Corel e ainda mantém obrigatoriamente você dar o Ctrl+Q para mexer, você me diz aí para eu saber, tá? Bom, vamos voltar para cá. Então, tá entendido. Pontos de ancoragem. Preciso agora redesenhar esse objeto. Cada quina do objeto é um ponto de ancoragem, certo? Então esse objeto aqui, esse funil, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de ancoragem. Quando eu vou criar algum vetor, vou criar os pontos. Pronto, o Diomedes está dizendo aqui que mantém o Ctrl+Q de quebrar o objeto. Tá? No Illustrator não precisa do Ctrl+Q, já está solto direto. Bom, cada quina é um ponto de ancoragem. Então, antes de eu sair redesenhando qualquer coisa, eu vou pegar aqui, ó, me certificar se o contorno está numa cor que eu consigo enxergar. Preto eu vou conseguir enxergar em cima do cinza aqui. E eu tiro o preenchimento, tá? Então, quando eu redesenho alguma coisa, eu faço só com cor de contorno, sem preenchimento. E aí eu pego a ferramenta caneta e simplesmente eu clico onde vai ter os pontos, tá? Então, um ponto aqui, outro aqui. Você vê que essa linhazinha roxa que aparece, ela está me guiando para eu ter certeza que eu estou em linha reta. Ó. Outro ponto aqui. Mais um aqui. Aqui e fechou. Tá? Vou pegar a setinha preta para mover aqui ao lado. Então, criei com cliques o meu novo objeto. Depois eu posso preencher. Se eu tiver com preenchimento aqui, ó, pode até me atrapalhar um pouco. Por isso que eu tiro o preenchimento. Ó. Vou fazer de novo, só com preenchimento agora. Ó, o preenchimento vai entrando ali, vai deixando meio
estranha a minha imagem, tá? Então por isso que eu gosto de tirar o preenchimento e depois eu pinto com a cor que for necessário. Então normalmente eu crio sem preencher para poder me ajudar. Então quando eu tenho linhas retas é muito simples, né? Depois eu posso só fazer um ajuste fino. Pego aqui a ferramenta seleção direta, clico nesse ponto e nesse, segurando o Shift, ou eu clico e arrasto ao redor dos dois pontos. Agora eles estão presos aqui, eu posso movê-los novamente, tá? Ou um ponto só, eu clico em um e mexo. Então é bem fácil fazer isso. Essas linhas roxas que aparecem nos guiando são as guias inteligentes, tá? No menu exibir eu posso habilitar elas ou não. Eu sempre mantenho elas habilitadas aqui, guias inteligentes, ou Ctrl U ou Command U, tá? Então isso ajuda bastante na hora de criar alguma coisa. Então vê que criar em linha reta é bem simples, tá? Deixa eu pegar um outro objeto aqui. Ah, tá aqui em cima, esse pin, tá? Bom, eu começo a ter curvas agora, tá? Quando eu tenho curvas, o que é que eu faço? Quando eu tenho curvas, eu continuo criando primeiro em linha reta, imaginando onde pode ter pontos aqui. Quanto menos pontos eu fizer para uma curva, para fazer uma coisa curva, melhor. Então, para esse alfinete aqui, eu imagino 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Se você é usuário de Corel, você já imagina fazer isso aí com outras ferramentas, com soldar, com interseção. A gente vai aprender isso também, mas primeiro vamos aprender a manipular a ferramenta caneta e depois a gente vê que o soldar e a interseção vão dar recursos bem mais fáceis dependendo do objeto. Então, se eu quero redesenhar isso aqui, pego a caneta mais uma vez e vou lá criar os pontos, ó. Um ponto aqui, outro aqui, mais um aqui. Ver se ele vai chamar aqui a linha guia para mim. Dessa vez ele não ajudou, mas não tem problema, a gente ajusta isso. Então eu começo criando o objeto, quando ele tem curvas, pensando como se ele fosse um objeto reto, tá? Eu penso como se ele fosse um objeto reto e depois eu vou sair criando as curvas que for preciso. Para criar essas curvas eu vou trocar a ferramenta, eu venho aqui na ferramenta caneta, clico e seguro e vou habilitar a ferramenta ponto de ancoragem, tá? O próprio nome já diz aqui, é para editar o ponto para poder fazer alguma coisa com ele, certo? Vê só, quando eu clico com ela num ponto, eu puxo as alças de Bezier, que é justamente essas alças mesmo, tá? Essa linhazinha aqui, que cria uma curva a partir desse ponto, tá? Então, dessa maneira, eu consigo fazer minhas curvas, criando aí a partir da alça. Vou fazer de novo mais uma vez. Estou lá com o meu objeto quase pronto, deixa eu tirar ele de cima agora só para dar uma refinada. Posso usar a setinha branca agora para sair refinando. Um pouquinho mais curto aqui. Posso clicar no ponto e mexer para habilitar as alças e sair editando conforme for conveniente para mim, tá? Então eu faço pontos, depois eu faço curvas, certo? Bom, nesse objeto é fácil, né? A gente consegue fazer as curvas bem tranquilas, mas tem alguns objetos que a curva vai ser um pouquinho mais complicada, como por exemplo nesse foguete aqui, porque eu tenho curvas e quinas funcionando aqui para desenhar esse foguetinho. Não é uma elipse onde a curva conversa um ponto, eu tenho uma curva para um lado e uma curva para o outro no mesmo sentido, chama de curva simétrica isso, né?
Aqui não, aqui as curvas são assimétricas, uma vai para o lado, outra vai para o outro. Então nesse objeto como é que eu vou conseguir fazer? Vou usar a mesma lógica, tá? Então volto lá, pego a ferramenta caneta. Onde tem pontos aqui, eu vou traçar em linha reta. Então eu imagino que tenha um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Vamos indo, vamos criando os pontos. Por aqui. Um lá em cima. Outro aqui embaixo. Ok. Agora eu vou precisar começar a mexer nas curvas. Então eu vou pegar aqui a ferramenta ponto de ancoragem e vou fazer as curvas funcionarem. Vou começar pela do topo aqui, ó. Só que eu preciso dar uma melhorada nessa curva. Ela é mais gordinha daqui de baixo do que lá de cima, tá? Então eu vou puxar aqui uma alça para deixar ela mais gordinha. Só que como eu crio com essa ferramenta sempre curvas simétricas, eu preciso deixar ela assimétrica. Então, para quebrar essa simetria entre os dois lados, eu pego a alça e aí ela está quebrada. Certo? Então, aqui eu tenho simetria. Aqui também. Aqui não mais. Então eu venho e quebro a simetria. E aí eu consigo fazer a ponta que eu preciso. Certo? Vamos para o lado de cá também, ó. De novo, faço a curva que eu preciso. A simetria está aqui. Eu quebro. E continuo. Então, faço inicialmente sem simetria alguma. E depois eu vou e faço essa quebra como eu estou fazendo agora. Fazer a bolinha ali no meio. Agora eu vou usar o Shift Alt que a gente usou na primeira aula para fazer uma elipse a partir do meio. Não sei se vocês lembram disso. Tá? Seleciono os dois objetos. Deixa eu colocar aqui de ladinho. Tá lá o foguete redesenhado. Eu posso usar a setinha branca para dar uma melhorada. Tá? Não é obrigatório você fazer um desenho perfeito numa primeira tentativa. Você faz, depois você sai caprichando. Eu acho que isso aqui podia ter uma curva mais aqui, retinha. Essa curva aqui está meio xoxa. Deixa eu puxar um pouco a alça. Tá? Então, dessa maneira você habilita novamente as alças e sai caprichando. Claro que com a prática você vai ter uma ferramenta muito mais técnica na mão, você já vai conseguir fazer com grande perfeição. Tá? Mas no início não se cobre muito não, se cobre em fazer algo próximo do que você quer, depois você sai refinando. Tá? Isso é uma ferramenta de prática. Eu quando aprendi a vetorizar coisas, se você está começando agora no Illustrator, nunca mexeu no Corel, nada, está começando exatamente agora, então você pega objetos para redesenhar eles. Então de início eu pegava desenhos no estilo cartoon, né, que é 2D, Turma da Mônica, Disney, eu lembro de ter desenhado um Beavis e Butthead. Então esse desenho eu botava aí no fundo do Illustrator, ou do Corel na época, que eu comecei mesmo, foi no Corel. Colocava lá travado e saía redesenhando por cima e treinando, praticando até atingir o nível de qualidade que eu queria. Né? Então você precisa praticar para poder chegar lá onde você quer e de primeira você fazer o desenho exatamente como você precisa, tá? Então no Illustrator não é diferente. Usa essa lógica de tentar fazer com menos linha possível. Conseguiu fazer com menos linha possível, vai refinando, vai mexendo nisso aí, deixando o traço mais suavizado que você puder fazer. E aí pense o seguinte, vou voltar aqui para a tela do Illustrator. O Diomedes está falando aqui
sobre o fluxo dele, deixa eu ver o que ele colocou aqui. No Corel ele costuma criar um quadrado e depois incluir os pontos para redesenhar. Pode fazer no Illustrator também? Pode, não teria problema nenhum. Você só teria que criar os pontos com a caneta. Se fosse o caso aqui, Diomedes, para eu começar com um quadrado, eu venho aqui na ferramenta retângulo, né, crio um, posiciono meus pontos iniciais com a setinha branca. E depois eu saio com a caneta adicionando os pontos que me faltam. Tá? Com a caneta eu posso adicionar e remover os pontos. Então adicionei os pontos que me faltavam. Com a setinha branca eu vou lá e saio mexendo. Tá? Agora, no Illustrator eu não aconselho fazer assim por causa do seguinte. Aí eu reposicionei, pego a ferramenta ponto de ancoragem e saio fazendo o que eu preciso lá, editando as curvas e tudo mais. Por que eu não aconselho a gente a criar no Illustrator assim? Eu não sei se eu devo ter falado isso no começo, ou falei para algumas pessoas no chat. Quando a pessoa está do zero, ela vai aprender Illustrator, Photoshop, Corel, Design, o que for, eu aconselho sempre começar por esse curso de Illustrator quando ela vai aprender comigo. Tá? Essa ferramenta caneta que a gente está vendo em desenhos simples, né, um foguete, um funil, uma besteirinha e tal, ela é muito importante lá no Photoshop também. Quando a gente vai fazer seleções, né, de repente eu vou pegar uma modelo, vou selecionar o rosto, tirar o fundo, e às vezes eu preciso usar a caneta, é uma das técnicas que a gente utiliza. Lá no Photoshop eu não vou fazer um quadrado em cima de uma foto e sair redesenhando. Então, para eu manter um fluxo de trabalho, eu pego a caneta e começo a partir do zero com ela. Aqui no Photoshop vai ser a mesma coisa. A gente vai dar um zoom muito próximo do rosto e vai sair contornando o rosto da modelo para fazer, de repente, uma exclusão de fundo. E aí vai ser a caneta, criando ponto a ponto, contornando toda a imagem para dar a volta. Então eu penso sempre nesse segmento. E o próximo qual é? E o próximo, e o próximo, e o próximo. E assim eu vou trabalhando. Tem uma outra maneira de criar essa ferramenta, e eu vou mostrar para vocês. Aí vocês podem tentar, conforme vocês avancem aí, que é a maneira como eu uso. Eu não aconselho os alunos a fazerem as primeiras imagens com essa técnica, mas você pode usar logo que você se sentir seguro. Que já é você criar desenhando a curva, tá? Então vamos para o foguete de novo. Relembrando, a primeira técnica faço as linhas de onde eu acho que tem ponto e depois eu pego a ferramenta para editar os pontos. Estou fazendo bem rapidinho aqui só para resumir. A Leide está fazendo uma pergunta aqui. Corel, era justamente o que eu ia perguntar. Não é tão complicado, Leide. Corel é muito simples também. Pero pensamos em trabalhar com Illustrator e Photoshop. ¿Por que Corel? Entonces, a ideia de criar em Illustrator é a mesma de criar em Photoshop. Corel é distinto. Então temos que aprender duas maneiras distintas, a maneira de Corel e a maneira de Photoshop. Prefiro, a mim me gusta usar a mesma técnica. A mesma técnica de Illustrator é a mesma técnica de Photoshop. Graças pela oportunidade de falar meu espanhol. Perdão qualquer malo espanhol em minha contestação. Então, a técnica primeira, fazendo linhas e ferramenta ponto de ancoragem, eu vou puxando e redesenhando, tá? Como eu mostrei agora há pouco. Vou para a segunda técnica, vou mostrar para vocês a segunda técnica.
Na segunda, eu já saio criando e fazendo as curvas, tá? Então veja como é que ela funciona. Crio um ponto aqui e aqui uma curvinha. Então eu clico e puxo. Então já criei uma curva, tá? Quando eu clico e puxo antes de soltar a caneta, eu já tenho essa curva. Aqui é uma linha reta, então eu mato a alça que estaria fazendo uma curva, voltou a ser uma reta. Aqui mais uma vez é uma curva, então eu clico e puxo, tenho a curva novamente. Só que agora a curva é para o outro lado, porque aqui é gordinho, né? Dá uma olhada aqui, ó. A curva é para o outro lado. Então eu vou segurar a tecla Alt e mudar a direção da alça para baixo. Então ele está me permitindo fazer a curva para baixo agora. Então eu faço a curva aqui. Acho que dá para fazer uma curva inteira, bem grande aqui, ó. Vê que legal. Pronto, eu matei uma curva lá. Agora a curva é para o outro lado, então seguro o Alt e movo a alça. Sempre que a curva não conversa com a direção que eu quero, eu uso o Alt para modificar, tá? Como agora, de novo, mais uma vez, ó, vê? A curva está indo para outra direção que não é a direção que eu quero. Seguro o Alt, mudo a alça para o lugar que eu quero. O bom é que o Illustrator dá uma prévia de onde a curva vai, né? Então se eu quiser mais para cima ou mais para baixo, só segurar o Alt e mudar a alça. Então fiz aqui. Venho para cá, finalizei. Depois é só pegar a setinha branca lá com a tecla A, tá? A seleção direta, e fazer a edição das alças que eu não achei que ficaram tão boas, tá? Ou então até remover, talvez a gente não precise desse ponto aqui embaixo. Deixa eu remover ele, ó. Eu vou clicar aqui. Aqui em cima eu tenho remover, ponto de âncora selecionado. Pronto, dá para fazer sem ele, olha que legal. Só editar aqui. Pronto, vai ficar mais interessante ainda. Então esse lado eu vou e tiro. E aí eu tenho as alças para modificar. Então eu normalmente vou criar dessa maneira, já fazendo as curvas que eu preciso. Depois eu só vou com a setinha branca e vou tapeando, ajustando, mexendo ali. E ajustando a curva que não ficou tão bem feita. Então testem essas duas técnicas. Esse exemplo é bem interessante porque ele tem várias imagens diferentes, tá? Dá para você pegar vários desafios aí para... Deixa eu voltar lá para a cena, ó. Tem várias imagens diferentes. Vai te desafiar legal você desenhar. Esse escudo é legal para começar também, tá? A antena parabólica aqui. Então você vai sentir dificuldade e conforme você vai ganhando prática, você pode já clicar criando. Então usa o vídeo de hoje como uma referência para você realmente fazer. Abre o Illustrator, abre o vídeo do lado, vê a técnica que eu fiz, volta, vê de novo, volta. Então replica isso. Porque se você dominar essa ferramenta, eu costumo dizer que se você domina a ferramenta caneta, você dominou a metade do Illustrator já. Então, hoje a terceira aula, quando você conclui isso, é como se você tivesse com metade do poder do Illustrator na sua mão. O resto basicamente é configuração, porque o poder de criar você já domina. E essa ferramenta ela é muito, mas muito, muito importante no Photoshop. Então, praticar ela no Illustrator, você já está praticando Photoshop sem saber. Se você não começou a fazer o curso do zero e está querendo aprender Photoshop, então hoje você teve sua primeira aula de Photoshop também. Por isso que eu gosto de fazer os cursos em sequência, e alguns alunos já estão perguntando, você vai fazer mais curso Photoshop? Vamos, logo em seguida a gente já vai abrir a turma de Photoshop. Para vocês que estão fazendo essa turma vai ser o mesmo valor, a mesma ideia. Para quem não entrou nessa primeira turma, eu tenho o preço que a gente pensou, não é esse exatamente, é um pouquinho de nada, R$10 mais caro só, mas vocês vão ficar com esse valor aí para fazer todos os cursos por live que a gente vai oferecer. Então, hoje você aprendeu a terceira aula de Illustrator mais a primeira aula de Photoshop. Porque quando a gente chegar lá,
você já domina a ferramenta caneta e seleções complexas, máscaras, clipes, enfim, uma infinidade de coisas que dependem da ferramenta caneta no Photoshop e você já vai saber fazer. Você só vai aprender o que você tem que configurar lá, mas a ferramenta você já dominou, tá? Então é muito legal essa cadeia de você aprender dentro da Adobe, que foi a pergunta que a Leide mandou aí. Qual a dificuldade do Corel? Não, a dificuldade é que a gente está criando um fluxo de produção, não é? Então, se a gente está criando no Illustrator, cria no Photoshop também, cria no InDesign, junta as três ferramentas que trabalham da mesma maneira. A Adobe é muito inteligente nesse ponto, né? Ela coloca os softwares dela para funcionar dentro de uma mesma lógica. Então isso que a gente viu também da paleta cor e da paleta amostras é igualzinho no InDesign, é igualzinho no Photoshop. Então a gente já aprendeu alguma coisa aqui. Lá no começo, quando eu abri a paleta de novo, se eu for no Photoshop, na paleta amostras, eu também abro do mesmo jeito. Eu posso pegar essa paleta que eu criei aqui no Illustrator, jogar para o Photoshop e trabalhar. Então, veja, mais uma vez, se você usa Corel e Photoshop, você não aproveita a paleta de um no outro. Mas se você usa Illustrator e Photoshop, cria a paleta no Illustrator, joga para o Photoshop, joga para o InDesign. Para quem está começando e não sabe o que é o InDesign, o Photoshop todo mundo sabe, né? O InDesign ele é a ferramenta para fazer diagramação. Então você precisa fazer um panfleto frente e verso, ou uma revista com várias páginas. Então é no Photoshop, no InDesign, perdão, que você faz isso. A lógica da Adobe, que ela pensa quando a gente fala de desktop publishing, que é o termo técnico usado quando você cria artes para produção gráfica, então ela pensa em um tripé: Photoshop, Illustrator, InDesign. Você desenha os vetores no Illustrator, por exemplo, o logo, uma arte, um background, alguma coisa assim, vai para o Photoshop, trata as imagens, corta cabelo, edita a cor, mexe no fundo e derrama esses vetores e essas imagens do Illustrator e do Photoshop no InDesign. E aí no InDesign você vai fazer a montagem disso dentro de uma página. Então no InDesign você vai ter o tamanho da página, a quantidade de páginas que você vai precisar, ou um frente e verso, de repente. Pode ser um banner, de repente é só um banner. Ok, é lá no InDesign. Porque lá você vai colocar o logo, vai colocar as fotos, vai abrir a caixa de texto no InDesign e digitar, porque lá também, aqui no Illustrator também a gente tem esse recurso, mas lá no InDesign é um pouco mais avançado. Se você coloca uma fonte, imagina que você fez uma revista, botou a fonte do título Times New Roman, bem simples para a gente entender. E aí o cliente chegou para você e falou: mas eu não queria Times New Roman, eu queria Comic Sans. Lá no InDesign, da mesma forma que você fez com cor aqui no Illustrator, você também faz lá. Você dá 2 cliques, diz que não é mais Times New Roman, é Comic Sans. Em todo local que estiver aquele texto, ele vai mudar. Era tamanho 20, não 22. Vai, muda e tudo vai mudar. Então a Adobe ela funciona nesse tripé. Illustrator desenha, Photoshop trata imagens, InDesign monta tudo. E lá você finaliza a sua peça, normalmente gerando um PDF, que aí também tem um fechamento de arquivo que a gente vai fazer. E esse PDF vai estar perfeito para impressão, sem dar aqueles problemas de trocar fonte, do RIP não interpretar, de transparências que dão problema na hora de fechar o arquivo. Então o fluxo da Adobe é muito mais interessante. Por curiosidade, a Adobe é uma das empresas que desenvolve tecnologia para cores e para impressão, dentro de um órgão internacional chamado de International Color Consortium. Ela é um membro fundador. Então, quando eu trabalho na Adobe, eu estou usando tecnologia dentro do órgão, que sai direto do órgão que desenvolve tecnologia de produção gráfica de cores. Tá? A Corel, por exemplo, ela usa a tecnologia da Microsoft emprestada. A Adobe não, é tecnologia nativa. Por isso que as artes feitas na Adobe têm muito mais segurança para impressão do que as feitas em outros softwares, tá? Deixa eu ver, Leito fazendo uma pergunta aqui. Deixa eu expandir a caixinha. 3 programas para um trabalho. Isso não é um problema, Leide.
Os 3 programas, cada uno tiene una cualidad específica para que se propõe. Não é complicado, é simples. Eu vou seguir o curso, primeiro Illustrator, depois Photoshop, depois InDesign, e você verá que é muito simples, não é complicado. Em Corel, nós hacemos todo nele: imagem, páginas, dibujos, e a arte é muito densa, tiene 1 gigabyte ao término. Quando usamos os 3 softwares de Adobe, a arte é mais fluida, é trabalho mais simples de manejar. Não sei se me expliquei bem, pero é muito simples. Continue fazendo o curso com nós, que você verá que é simples, não é difícil trabalhar com 3 softwares para uma arte, para um dibujo, uma apresentação. Ok? Então, com isso a gente encerra hoje a aula, certo? Você vai ter o fim de semana todinho aí pela frente para poder praticar a criação vetorial. Então é importante que você realmente bote a mão na massa, porque a partir de segunda-feira tudo que a gente viu essa semana vai ser utilizado para dar sequência e a gente poder tirar o máximo de proveito possível do Illustrator. Então dê um tempinho lá, pratique bastante e qualquer dúvida você manda, que eu vou estar esperto tanto no WhatsApp quanto aí no Facebook também, tá bom? Então muito obrigado a todos, vamos nos falando pelas redes sociais, e as aulas ao vivo voltam na semana que vem. Abraço para vocês, obrigado a todos. Lady, gracias, perdão mi malo espanhol. Obrigado a todo mundo, até a próxima.